Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu confesso para os irmãos que fui provado esses dias quando o pastor e eu li, pedi a Deus uma mensagem, uma palavra e nada, irmãos. Eu confesso aos irmãos que hoje eu peguei esse caderno, eu escrevi aqui algumas folhas, fiz um esboço. Hoje, o dia, meio dia para tarde, eu disse, Deus, eu orei, mas Deus me deixou na prova. É prova, para saber que Deus é Deus e que nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós somos apenas barro, pó e cinza. Não é verdade? E eu peguei e eu estudei um tema. E o tema era uma pergunta: Deus existe? E Deus me deu, na Bíblia eu busquei algumas referências, louvado seja Deus, algumas evidências da Bíblia, da existência de Deus. Mas quando eu chego aqui, eu vou fechar o caderno. E Deus me deu aqui agora o Salmo 100. No início do culto, quando o pastor ele fez uma mudança na liturgia do aleluia, irmão. Deus é bom, Deus é misericordioso. E nós temos que andar na direção de Deus, sem nenhuma dúvida. Louvado seja Deus. O irmão Bedinho estava ali comentando rápido. Ele disse que para nós, para mim ali, que o lamento, o desespero de muitos, louvado seja Deus, não será hoje, é depois do arrebatamento. Pessoas que até confessaram a Jesus, louvado seja Deus, mas que não determinaram ter a convicção da sua salvação. E nós precisamos, irmãos, ter convicção hoje, agora, da nossa salvação. Amanhã pertence a Deus. Embora, irmão, em meio esse mundo pervertido, louvado seja Deus. Quando eu vi a irmã Socorro aqui chorando, pedindo misericórdia, graça a Deus, e o Espírito Santo, aleluia, me fazia lembrar da minha mãe. Glória a Jesus. E o salmista diz no Salmo 34, no versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E eu vi ali o processo que a minha mãe passou, e eu chegava lá brincando com ela: a minha veste está bem com Jesus? Aí ela olhava para mim e dizia: pergunta. Claro que eu estou. O louvor era 24 horas nos seus lábios. Passou por um processo doloroso. E pessoalmente, eu nunca vi minha mãe murmurando. Nunca. No momento em que ela estava passando aquele processo, não. Nunca vi ela se maldizendo. Pelo contrário, a gente chegava lá, quando ela não estava louvando, ela chamava nós para louvar, e ela citava os louvores que ela gostava. Amém, irmão?
O salmista, quando ele diz, no Salmo 34, no versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O salmista aqui, irmão, ele resolve que deve bendizer o Senhor. Louvado seja Deus em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. É, irmão, relativamente fácil ser fiel a Deus enquanto tudo está dentro da nossa vontade, enquanto tudo está correndo bem. É fácil. Mas o salmista, o salmo diz em todo tempo, seja na bonança, seja na escassez, em qualquer circunstância, louvado seja Deus, o louvor estará sempre nos seus lábios. Ou seja, ou isto é, ele estará sempre manifestando alegria no Senhor. Ele estará sempre dedicando a sua vida em qualquer situação encontrada. Ele estará sempre com louvor nos seus lábios. Amém? Quando o pastor resolveu mudar hoje a liturgia do início do culto, o Espírito Santo me levou para o Salmo 100. Porque hoje, independente da situação, aleluia, que você esteja enfrentando, independente da circunstância, aleluia, hoje é noite de gratidão a Deus. Hoje é noite, aleluia, de louvar, de engrandecer, de bendizer, de dizer que Jesus é bom, que o Senhor é misericordioso. Salmo 100, irmão, nós vamos ler o Salmo 100. Louvado seja Deus. Salmo de ações de graça. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Jesus. Nós estamos, irmãos, diante um salmo que expressa, que manifesta, louvado seja Deus, o sentimento de alguém, primeiro, que reconhece, louvado seja Deus, e que valoriza em forma de cântico, em forma de louvor, a adorar, a engrandecer e bendizer o Deus eterno, o Criador. Vem aqui um
um versículo na minha mente agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Aleluia, glória a Jesus. Eu não sei, irmãos, se os irmãos observaram, quem lê, eu quando leio um texto, uma passagem bíblica, um salmo, eu gosto de reler. Demora alguns dias, aí eu volto a ler e volto a reler, porque não é de imediato que a gente compreende muitas vezes. Não entendemos muitas vezes, aleluia, a mensagem que está sendo transmitida, a revelação que está sendo transmitida naquele texto, naquela passagem, de imediato. Muitas das vezes a gente não compreende e não entende de imediato. E eu li e reli e tenho lido e sempre releio o Salmo 100, tanto é que eu já decorei. Louvado seja Deus. E eu percebi, irmão, que o Salmo 100, ele é a coroa, pastor. Ele é o fechamento dos pensamentos dos Salmos 95, 96, 97, 98 e 99. Eu percebi que o Salmo 100, aleluia, ele é uma espécie de coroa para os pensamentos, aleluia, para as intenções, aleluia, louvado seja Deus, dos salmos que nós acabamos de citar. O Salmo 97, eu estava lendo, o Salmo 97, irmãos, mostra a adoração que a natureza, pastor, presta a Deus. Se você começar a ler, nós vamos ler o Salmo 97, louvado seja Deus, nos mostra, nos revela a adoração da natureza ao Criador. O Salmo 97 diz: reina o Senhor, regozije-se a terra. Já começa por aí. Reina o Senhor, regozija-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeia. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos aluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses, se é que existe.
Vós que amais o Senhor, porque aqui tem um D minúsculo, deuses não são. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz se difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores o seu santo nome. Glória a Jesus, glória a Deus. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz outra vez: alegrai-vos no Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Se a natureza, aleluia, que nós pensamos e achamos que não tem, aleluia, inteligência, entendimento, aleluia, manifesta a sua adoração a Deus, reconhece a soberania, aleluia, e reconhece ela que são feituras, criados por Deus, coisas, louvado seja Deus. Você tem motivo, nós temos motivo, irmãos, de se alegrar no Senhor. Glória a Jesus. E o Salmo 100, irmãos, observe que resume isto, quando o salmista diz a frase todas as terras. Veja que o salmista, ele diz no Salmo 1, no Salmo 100, no versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele resume a adoração do Salmo 97. Ele fecha, aleluia, louvado seja Deus, dizendo, aleluia, louvado seja Deus, que devemos, aleluia, louvar, adorar o Senhor com alegria, com júbilo ao Senhor, todas as terras, ou todos os povos da terra, ou todas as nações da terra, louvado seja Deus. Eu estava, irmãos, louvado seja Deus, estudando, louvado seja Deus, esse salmo, e eu vi também, irmãos, que o salmo, louvado seja Deus, aleluia, 98, mostra que Deus se manifestou, aleluia, que Deus se apresentou, sempre manifestando-se a Israel. O Salmo 98 mostra que Deus, aleluia, nunca desamparou, nunca virou as costas, louvado seja Deus, sempre estava presente, louvado seja Deus, com Israel. Salmo 98, irmão, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Medite nesse salmo. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça, aleluia, perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude,
o mundo e os que nele habitam, os rios batam palma, continuam adorando, e juntos cantem de júbilo aos montes, continuam adorando, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. O Salmo 98, irmão, nos mostra que Deus não nos desampara, pastor. Deus está falando com alguém aqui, ou melhor, Deus está falando com todos aqui, mas Deus está tratando o particular nesta noite. Eu não sei a circunstância, eu não sei, aleluia, que você está atravessando, passando, eu só sei de mim, louvado seja Deus, mas eu sei de uma coisa, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, a Bíblia é a minha regra de fé. A Bíblia, a palavra de Deus é a minha regra de fé, e a palavra de Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus se manifesta no meio do seu povo, na casa, na família. Deus se manifesta, porque Ele não vira as costas, nunca. Aleluia. O Salmo 99, irmão, mostra que é Israel quem o adora e a Ele obedece. O Salmo 98 mostra que Deus se manifesta, ou se manifestou e continua se manifestando a Israel. E o 99 mostra que é Israel quem o adora. Aleluia. Aleluia. Nós viemos para um culto de doutrina. Eu não vou mentir não. Eu estou nervoso, estou preocupado. Me preocupei a semana todinha, porque não é fácil, aleluia, ministrar, louvado principalmente na sede. Louvado seja Deus, porque nós temos um pastor, aleluia, louvado seja Deus, ungido, consagrado, preparado para doutrinar, para ensinar. Louvado seja Deus, aleluia. Mas eu louvo a Deus, porque nesta noite Deus nos dá graça, e nós estamos aqui adorando junto com você. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, assim como Deus tem usado o pastor, ele tem se feito presente, tem se manifestado nos dias que Deus lhe usa. Eu sinto que Deus, aleluia, louvado seja Deus, está confirmando que Ele continua, louvado seja Deus, toda a direção nosso pastor. Porque, irmãos, eu sou dirigente de uma pequena congregação, um pequeno rebanho, e eu tenho me preocupado, eu tenho advertido, tenho falado, tenho exortado, aleluia, os obreiros, irmãos, a ler a Bíblia, a orar. Eu cheguei até a dizer, louvado seja Deus, que para subir no altar, louvado seja Deus, ali tem que ter vida de oração, tem que ter vida de ler Bíblia, louvado seja Deus, vida de consagração, louvado seja Deus, porque não é, irmãos, por isso que eu estou aqui dizendo que Deus, aleluia, está ainda, continua na direção, porque não é qualquer um, louvado seja Deus, qualquer um que eu digo não menosprezando, não subestimando nenhum, louvado seja Deus, mas é uma grande responsabilidade, e eu costumo dizer, louvado seja Deus, aleluia, se você, aleluia, almeja, deseja ministrar a palavra de Deus, aleluia, pregar a palavra de Deus, se dedique, louvado seja Deus. Eu acho que, aleluia, nesses últimos dias, eu tenho me dedicado, eu tenho corrido, eu tenho, aleluia, feito, aleluia, dentro do possível, na humildade, na simplicidade, aleluia, me dedicar, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que comecei tarde, mas você ainda é novo, dedique a sua vida, porque Deus, aleluia, Ele tem pressa, Deus quer usar, Deus quer levantar homens, Deus quer capacitar, Deus tem capacitado, dedique a sua vida, não deixe o diabo frustrar, aleluia, lhe frustrar, louvado seja, porque o diabo não frustra os planos de Deus.
Dedique a sua vida. Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar. Deus já lhe usa, mas Deus vai lhe usar, aleluia, muito e muito e muito, aleluia, além do que você pensa e imagina. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O Salmo 99, irmãos, mostra que é Israel quem o adora. Diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra, o Senhor é grande em Sião, aleluia, é sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. É rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Olha, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e entre os que Ele invoca o seu nome, Samuel, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes havia dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque é santo, porque santo é o Senhor nosso Deus. Adoração, aleluia, exaltação, louvado seja Deus. E quando eles invocavam, a Bíblia diz que o Senhor respondia. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Observe, irmãos, que o Salmo 100 convida a todos nós a também fazer o mesmo, ou a que faça o mesmo. Versículo 4: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim como Israel adora a Deus, o Salmo 100 conclui nos convidando. O Salmo 100 nos convida a também adorar e a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Amados irmãos, que nós entendamos uma coisa: quando nós viemos à casa de Deus, nós temos que vir pelo menos com duas coisas determinadas no coração. Primeiro é propósito, segunda coisa é objetivo. Propósito no coração, eu vou, aleluia, porque eu vou adorar. Eu vou com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de louvar, de engrandecer, de bendizer a Deus. Porque com o propósito de adorar, aleluia, Deus se faz presente, Deus se manifesta, o Senhor opera, o Senhor age. Louvado seja Deus, porque existe uma relação profunda entre os atos dos homens e os de Deus. Existe uma relação entre os teus atos, meus atos, os atos da igreja, os atos de todo ser humano com Deus.
O salmista ele vai dizer, no Salmo 34 e no versículo 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou este aflito, aleluia. Ato de clamar é meu, é seu, é da igreja. Salmo 72, versículo 12: porque ele acode ao necessitado que clama. Aleluia. Em outra tradução, a Bíblia vai dizer: e ele livrará, aleluia, louvado seja Deus, o necessitado que clamar. E ele não para por aí, e também ao aflito, e aquele que não tem ninguém a quem o ajude. Aleluia. O Salmo 100, no versículo 4, te convida, ele reforça o convite, ele te desperta nesta noite. Entrai por suas portas com ações de graças, com gratidão a Deus, reconhecendo e valorizando aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus, aleluia, já determinou, que já te entregou, aleluia, louvado seja Deus. Gratidão. Entrai por suas portas com ações de graças, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei, louvado seja Deus, mas uma coisa eu sei: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, está falando mais uma vez nesta noite com você, comigo. Desperta, desperta, acorda-te, levanta-te, louvado seja Deus. Determina, faz como o salmista, louvado seja Deus, em qualquer circunstância, louvado seja Deus. Não deixe de louvar, não deixe de adorar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sim, eu estava ali meditando, aleluia, e lamentando por alguns familiares. Sim, dói, a gente chora, a gente sofre, louvado seja Deus, aleluia, porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos, louvado seja Deus, do risco, do perigo de descerem à sepultura sem confessar o Criador, sem reconhecer, aleluia, o Criador, aleluia, que lhe deu a vida, que lhe deu a saúde, que lhe deu olhos para enxergar, boca para falar, que lhe deu ouvidos para ouvir, pernas para andar, que lhe deu a vida, que lhe deu fôlego de vida. Tem coisas que Deus não vai, tem coisas, irmão, escute isso aqui, vai ter coisas que Deus vai dizer não, aleluia, mas é porque Deus disse não, você vai ficar triste. Deus sabe o melhor, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo, louvado seja Deus, aleluia. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Continua louvando, continua adorando, aleluia. Quem sabe, louvado seja Deus. Quem lembra de Ezequias, louvado seja Deus. A situação de Ezequias era para a morte, Deus tinha dito: é para a morte, vai morrer, aleluia. Mas quando ele desce, quando ele se humilha, qual é o ato dele? Se humilhar, aleluia, descer, chorar, derramar lágrima, reconhecer, louvado seja Deus, as suas falhas, os seus defeitos, reconheceu que naquele momento, aleluia, louvado seja Deus, mas ele pediu misericórdia, e a Bíblia diz: volta profeta, louvado seja Deus, aleluia, porque o homem está chorando, o homem está se humilhando, aleluia. E eu acredito que o profeta, aleluia, talvez ficou assim, mas profeta de Deus é profeta de Deus, não indaga, não duvida de Deus, louvado seja Deus, não duvida do que Deus está mandando, e ele volta, louvado seja Deus, na mesma hora, e diz: olha, Deus
Deus mudou a situação aqui. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Aleluia, irmão. Existe uma relação entre os atos dos homens e os atos de Deus. Aleluia. Deus pode inverter. Muitas das vezes Deus pode inverter. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vou terminar. O Salmo 95 mostra que Deus fez o universo. Louvado seja Deus. Quero ler bem rápido. Vou ler só a metade do Salmo. Salmo 95 mostra que Deus fez o universo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, irmãos. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto, ó, e ovelhas de suas mãos. Somente até aqui o versículo. O Salmo 95, irmão, mostra, aleluia, que foi Deus que fez o universo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas também é nosso pastor que nos guia pela mão. Louvado seja Deus. O Salmo 95, louvado seja Deus, mostra que Deus, aleluia, foi Deus que criou, Deus que formou. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, o universo. Mas também é o nosso pastor que nos guia pela mão, aleluia. Versículo, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 3 do Salmo 100, versículo 3 do Salmo 100 diz, aleluia. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Além dele criar, além dele formar, aleluia, Ele é o nosso pastor que nos guia pela mão. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23, louvado seja Deus, o tempo já está passando. O Salmo 23, o Senhor nosso pastor, aleluia, nada, aleluia, me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, aleluia, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Aí ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ore pelo irmão Jonades. Não sei, mas talvez, não sei, o Senhor possa me levar. Porque eu sinto, irmão, trabalhar tão grande de Deus na minha vida. Eu sinto tão grande a presença forte de Deus. Não estou falando isso aqui para me exibir. Não, eu sei que você também sente. Mas eu lembro também do irmão Alberto, quando Deus estava para levar. O irmão Alberto chorava tanto, sentia tanta presença de Deus, pastor, que aquilo nos impressionava. Aleluia, eu dizia só comigo, Deus está preparando o irmão Alberto. Eu via, eu sentia Deus me preparando, e Deus o levou para ele.
Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de olhar para trás, não há mais tempo de ficar em cima do muro, não há mais tempo de ficar oscilando em dois pensamentos. Tome decisão, tome decisão, tome decisão, toma decisão, toma decisão de louvar somente a Deus, esquecer o mundo, o que o mundo oferece. Louve somente a Deus, exalte somente a Deus, seja guiado somente por Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aleluia, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua palavra, na sua lei medita de dia e de noite. Quando você, aleluia, medita na lei do Senhor, na palavra dia e noite, você não tem tempo, aleluia, para pensar em outra coisa, para buscar outra coisa, para viver outras coisas. Busque, viva, aleluia, e se deixe ser guiado por Jesus. Aleluia, glória a Jesus. O Salmo 96 nos convida a tributar glória a Deus com cântico. O Salmo 96 nos convida a tributar a Deus com cântico. Eu quero também ler aqui alguns versículos do Salmo 96 para nós encerrar. 96 nos convida a tributar glória a Deus com cântico. Escuta, olha o convite de Deus na sua palavra. Aqui é um verdadeiro convite. Aqui é um verdadeiro convite, aleluia, não do homem, mas de Deus. Se o homem, quando disse para Davi: vamos à casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Davi se alegrou, aleluia, então se alegre, louvado seja Deus, aleluia, porque aqui é um convite de Deus na sua palavra, a tributar glória ao seu nome. Diz assim, aleluia: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, louvado seja Deus, tremei diante dele todas as terras, louvado seja Deus, e dizei entre as nações: reina o Senhor. Faça isso, faça isso, faça isso com a sua vida, faça isso com as suas obras, faça isso com a sua conduta, faça isso, louvado seja Deus, com as suas ações. Tribute a Deus glória, louvor, adoração, manifesta, aleluia. Os que vão ver isso, aleluia, louvado seja Deus, vão reconhecer que você verdadeiramente, aleluia, louva e exalta alguém que tem paz, alguém que transmite paz, alguém que tem alegria, alguém que transmite alegria. Louvado seja Deus. E o Salmo 100, irmão, o Salmo 96 nos convida a tributar glória ao Senhor com cântico, aleluia, assim como o Salmo 100, no versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, aleluia. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico, diante dele com cântico. Amém, irmãos? Irmãos, o Salmo 100 nos dá uma lição
de como adorar a Deus. Nos ensina como verdadeiramente nós devemos entrar na presença de Deus, com adoração, com louvor, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Observe que o versículo 1 diz: celebrai com júbilo. Está nos ensinando a celebrar a Deus, adorar a Deus com muita, transbordante alegria. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 2, aleluia, louvado seja Deus, com alegria, louvado seja Deus, e com cântico. Você via o Senhor com alegria, apresentado diante dele com cântico. O versículo de número 4, com ações de graça e com hinos de louvor. Louvado seja Deus, aleluia. Agora deixa eu te revelar algo aqui, que talvez você não tenha percebido, talvez alguém já tenha percebido. Aleluia, o motivo, aleluia, desse louvor, o motivo dessa adoração, o motivo dessa entrega, desse reconhecimento, aleluia, que Deus é merecedor, está no versículo 5 do Salmo 100. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Queridos e amados irmãos, esta mensagem, louvado seja Deus, se Deus nos conceder até lá, quem sabe eu não ministrarei, aleluia. Deus existe, aleluia, louvado seja Deus. Para a ciência até hoje, aleluia, a ciência não sabe dizer, aleluia, da existência ou da não existência de Deus. Louvado seja Deus. Mas aleluia, pela fé, aleluia, nós cremos que o nosso Deus existe, e nós estamos aqui adorando, glorificando, e além de existir, aleluia, Deus, Ele é galardoador dos que o buscam, aleluia. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que Deus falou no meu coração: adora a Deus, adora a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, irmão, mas eu estou sentindo dor. Adore a Deus, irmão, mas eu tenho só chorado. Adore a Deus, irmão, aleluia, você não sabe o que eu estou passando. Adore a Deus, adore a Deus. Ele acode ao necessitado que clama, e também o aflito e aquele que não tem ninguém quem o ajude. Tem momento, louvado seja Deus, que é só adorar. Adore, 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 aleluia. A mulher cananeia fez o que? Adorou, aleluia. Todos que receberam cura, milagre, aleluia, bênçãos, fizeram o que? Adoraram, se dedicaram, se prostraram, aleluia. E Deus está no controle, e tudo está na vontade dEle. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, amém.